Palavras de quem faz e de quem paga as contas. Nestes 3 meses do novo ano, a palavra fome está de novo na rua, a comida longe da boca. O desemprego poderá atingir um valor de quase 19% no final de 2013. Desemprego, 1 milhão de motivos para o desespero nacional. As medidas da austeridade, os cortes na educação, na segurança social, na saúde, não vão resolver o problema da dívida em Portugal. O PIB deverá cair cerca de 2,3% em 2013. Aumentos atrás de aumentos, é gasolina, é os bens alimentares, é tudo isso a roubar. As exportações portuguesas deverão registrar um abrandamento face a 2012 devido à queda da procura externa. Portugal, taxa de desemprego 17,5%. 4 em cada 10 jovens não têm trabalho. 200 mil postos de trabalho foram perdidos só no último ano. A via da austeridade está aquém do que se esperava. O que nos disseram foi que este pacote de desregulação no mercado de trabalho, cortes nas remunerações dos assalariados e das prestações sociais, que no fundo combatem isto tudo, que isso era para melhorar a performance da economia, mas não é isso que vemos. E era para aumentar o emprego, porque os empregadores não conseguiam empregar assim. Nós só vemos declínio económico, aumento do desemprego exponencial. No mínimo, esperar-se-ia destas medidas, eu já não digo algo assim extraordinário, porque sabemos como é que é a conjuntura, mas pelo menos alguma inversão de tendência. Que resultados é que já deram bons? A dívida não para de aumentar. Nus, bolsos vazios de quem procura e não encontra dinheiro para resgatar a própria vida. Eu chamo-me Susana Barros, sou de Mesão Frio e estou desempregada desde 2003. Chamo-me Delfim Santos, estou desempregado há 3 anos, tenho 50 anos. Chamo-me Sónia Mondinha, tenho 34 anos e estou desempregada. Chamo-me Gorete Pinto, estou desempregada há 1 ano e tenho 39 anos. Nomes e idades diversas, trabalhadores de várias empresas que foram parar à rua, pessoas que não têm dinheiro para pôr comida na mesa. Estou a passar uma situação um bocado complicada, muito difícil, porque trabalhava na A24, na autoestrada, que era uma firma francesa. A firma foi para a França. 22 anos e mandaram-se embora, para o povo de desemprego, mais nada. Não é possível fazer um despacho, mandar para o desemprego 93 trabalhadores e depois lavar as mãos da situação. Pela minha idade, já pouco me interessa vir para cá. Mas pelo menos que me paguem os meus direitos que tenho. Eu tenho 21 anos de casa, eu não sei o que é uma falta. A trabalhar a turnos, trabalhar sábados, domingos e sair daqui com uma mão atrás e outra à frente. Foi o único trabalho que eu conheci. Quatro casos de empresas que fecharam ou cujos trabalhadores tiveram salários em atraso. No caso da Confort Limpa, as funcionárias decidiram protestar na rua e falar diretamente a Vítor Gaspar. Queria pedir clemência ao Ministro das Finanças para liberar as nossas verbas, que temos famílias inteiras, marido, mulher, filhos a trabalhar na mesma empresa e estamos sem receber, já estamos a passar fome. Eu tenho a minha casa para pagar, pago 341 euros de renda, vou ter que deixar a casa no final deste mês. Tenho água, com 2 águas para pagar com corte. Tenho os meus filhos em casa, 3 filhos, um tem 6 anos, outra 8 e outra 14. E não tenho de comer para lhes dar, é verdade.
Eu, o único trabalho que tenho é este. Quando falha o salário, o que sobra? Não há só um elevado nível de desemprego, há também uma redução muito significativa da proteção das pessoas que estão desempregadas, que leva a que, em certa medida, as pessoas estejam a aceitar tudo. É um pouco isso, e por outro lado que os empregadores estejam a aproveitar isso, até para, em alguns casos, não vou estar aqui a generalizar, mas nós sabemos que há vários casos assim, para despedirem as pessoas mais qualificadas, mais experientes, e põem outras muito mais baratas. Claro, isso também é conhecido. Há muitas semelhanças com o que se está a passar agora e o período entre guerras, que foi o período que deu a ascensão das ditaduras e depois a Segunda Guerra Mundial. Portanto, não sei se será que são capazes de aprender com a história ou não, mas eu acho que isso é uma possibilidade que não deve ser excluída, infelizmente, mas isso tem custos enormes. Aliás, as grandes mudanças que foram feitas, em geral, tiveram as mudanças sociais e políticas, tiveram guerras na sua raiz, não é? Podem as recentes demonstrações públicas de protesto pôr em causa a democracia? Está tudo de rastros. Isto não há mais ninguém que endireite isto. Isto só uma ditadura ou então um outro 25 de Abril. Gostava que isto melhorasse um bocadinho. Já foi tudo dito. Acho que todos os portugueses já fizeram manifestações que chegue para mostrar que isto aqui não está bem. E mesmo assim ele continua a insistir naquilo que acha que é o correto. E se continuar a insistir não vai chegar a lado nenhum com isto. Partir-se todos unidos pela mesma causa e não andarem constantemente a mentirem-se uns aos outros. Era juntarem-se eles todos e arranjar uma solução para o país mesmo. Consigam vislumbrar, ao longo deste ano, aquilo a que se chama a luz ao fundo do túnel. Quer dizer, um motivo de esperança para perceberem que nós não estamos a iniciar um ciclo vicioso de que não conseguimos sair, mas apenas a vislumbrar a saída de um período difícil que estamos a completar, porque outra forma não há, senão passar por ele e resolver os problemas. Uma luz que está longe. Os protestos em Portugal já passaram os limites de uma data pré-determinada para acontecerem a qualquer momento. Hoje, o povo decide ir ter com quem toma decisões e reivindicar uma mudança. Estou a ver. Protestos que surgem em sequência da economia e dos números. Portugal, o déficit para 2013 está acordado com a Troika em 8.700 milhões de euros. O país terá que cortar não os 4.000 milhões de euros previstos inicialmente na despesa, mas o valor agora mudou. Temos que cortar 5,6 mil milhões de euros até 2015. O governo prevê uma recessão de 2,3% do produto interno bruto, o dobro do inicialmente estimado. É um problema político, que naturalmente também não é só nacional, mas é também nacional. E que tem a ver, como eu já disse, quer dizer, é no fundo combater esta ideia de crescimento exponencial, esta ideia e estas políticas que têm levado a um crescimento enorme do desemprego, por um lado, e por outro lado também tentar combater politicamente, penso que essa tem que ser a solução, esta tentativa de compressão profunda dos níveis de proteção no desemprego. O Estado, através da escola e de diversas instituições, vai tomando conta de quem fica sem nada. São cada vez mais. 2 milhões de pobres num país como o nosso precisam de ajuda, precisam de comida. É uma vergonha, eu acho que isto que é demasiado, não sei, é uma tristeza, vá. Alguns dos migrantes estão a regressar porque também já não têm emprego e isto nota-se nas famílias no dia-a-dia. Quantas crianças em casa? Está desempregada? Estou. E o meu marido? Acho que se calhar têm vergonha, se calhar por isso só apareceram cá se calhar os pais e não tanto os filhos, mas
Na minha turma, pelo menos, ajudámos toda a gente. Se calhar há lá alguns que têm algumas dificuldades e nós nem estamos a par disso. Os meninos que são carenciados, escalão A ou escalão B, usufruem gratuitamente do serviço de refeições ou pagam 50%, como no tempo letivo, e aqueles que não são carenciados pagam a refeição por completo, como durante o tempo letivo. Do caso de escolas que dão um pequeno almoço, de famílias que vão buscar sacos de comida, passamos ao caso de Carla. Pagam-me a luz, a água, ajudam-me de alimentos. Pediu ajuda e hoje é o Estado quem lhe paga as contas. A ela e a uma lista de famílias carenciadas cada vez maior. O grande objetivo realmente é apoiar as famílias de Vilar de Paraíso que estejam a passar por problemas económicos e de vulnerabilidade social e tentarmos minimizar a situação por que estão a passar, no sentido de reequilibrar um bocadinho a sua condição e dar o salto, por assim dizer. As culpas dividem-se e também sobram para Cavaco Silva. O orçamento do Estado para 2013 está ainda a ser escrutinado pelo Tribunal Constitucional. O Presidente da República tinha dúvidas sobre se os sacrifícios seriam realmente para todos. Assim falava no primeiro dia deste ano. Todos serão afetados, mas alguns mais do que outros, o que suscita fundadas dúvidas sobre a justiça na repartição dos sacrifícios. Por minha iniciativa, o Tribunal Constitucional irá ser chamado a pronunciar-se sobre a conformidade do Orçamento do Estado para 2013 com a Constituição da República. Em política e em Portugal é comum o desentendimento. As palavras de Cavaco Silva são contestadas por muitos. Se essas questões violam a Constituição, o Presidente deveria ter tido a coragem ou de vetar o documento ou de pedir a fiscalização preventiva. Com esta atitude algo covarde e bastante contraditória, vai criar um imbróglio. Daqui a 3 meses o Tribunal Constitucional, se for fiel ao espírito da Constituição, vai com certeza considerar essas normas inconstitucionais e então teremos, a meu ver, um problema ainda maior e, simultaneamente, vamos ter uma injustiça porque reformados, trabalhadores que não têm o seu subsídio, etc., já estão a ser prejudicados. O Sr. Presidente da República disse tudo aquilo que era preciso para demonstrar que este governo está errado. Ou seja, o que o Sr. Presidente da República disse foi: este caminho que o governo está a seguir, que seguiu durante o ano 2012, é um caminho errado. O caminho que quer fazer para 2013 com este orçamento é também um caminho errado. O governo tem que ouvir os parceiros sociais. Declarações de alguém que está profundamente comprometido com a situação a que o país chegou, alguém que foi durante 10 anos Primeiro-Ministro, que é há 7 anos Presidente da República e que tem grandes responsabilidades na situação em que estamos. Na questão concreta do Orçamento de Estado, alguém que não assumiu as suas responsabilidades de cumprir e fazer cumprir a Constituição. Todo o Orçamento de Estado foi trabalhado no sentido de não trazer dúvidas de constitucionalidade. Houve já dúvidas no passado, nomeadamente a parte da igualdade nos descontos e este Orçamento de Estado, como os portugueses bem o sabem, não penaliza só os funcionários públicos. Infelizmente o esforço tem que ser feito por todos, sejam funcionários públicos ou não funcionários públicos. Já não tenho subsídio de férias, já não tenho subsídio de Natal, sou funcionário público. Estou aqui por causa dos outros, porque vejo muita gente à minha volta com problemas. Tenho muitos dos meus amigos a emigrarem. Estamos aprisionados às medidas da Troika e do nosso governo. Ele devia ter vergonha e pedir a demissão dele, ficava-lhe mais bonito, porque ele não consegue, ele anda com promessas atrás de promessas, a luz ao fundo do túnel, que luz ao fundo do túnel. Tenho um filho desempregado, 2 a ficar desempregados, é só o meu marido na pré-reforma e não sei como é que vou fazer a minha vida. Em Portugal estão inscritas no Instituto de Emprego 739.611 pessoas. Da lista, há 13.000 casais em que as 2 pessoas não têm salário. No Norte, o número de desempregados é de 302.592, o que representa 40,9% de todo o desemprego nacional. É a crise de confiança das pessoas nos políticos e no sistema político. Porque para a próxima eleição, o que é que eu vou votar em quê?
Em que é que eu acredito? É isso que você diz. Eles dizem uma coisa, fazem outra. Isto é um problema terrível. As eleições não servem para nada. É uma brincadeira, mais vale não fazer eleições. Este é o corolário do que se está a passar. E eu acho que os políticos e o Sr. Presidente da República, infelizmente, como guardião da Constituição e da democracia, devia levar isto mais a sério. A oposição, quer dizer, não é capaz de propor uma proposta conjunta. Está demasiado dividida e demasiado preocupada, cada um com o seu quintal, para ser capaz de propor uma... Portanto, o máximo que as pessoas percebem, isto é uma razão, uma fortíssima razão da nossa crise político-democrática. O máximo que as pessoas percebem que pode acontecer no médio prazo é que nós termos um bloco central alargado com a mesma política, eventualmente, de rosto humano. Estas manifestações, uma mais pequena do que outra, têm a característica notável de, por um lado, não serem organizadas por organizações estruturadas, hierárquicas, verticais e que mobilizam mais facilmente as hostes, não é? Trazem autocarros de pessoas daqui e dali, etc. Isto não é mais genuíno, mais de baixo para cima, isso por um lado. Por outro lado, também se percebe que há uma grande heterogeneidade social e político-partidária nestas manifestações. Quer dizer, portanto, encontra pessoas de todas as idades, de todos os estratos, porventura uns mais do que outros, e também de todos os partidos. A cantiga que embalou outros episódios voltou ao repertório de quem se manifesta anti-austeridade. Trabalho há 13 anos e nunca tive um vínculo efetivo em empresa nenhuma. São 13 anos de trabalho precário, isto por consequência das políticas que ao longo destes anos todos têm-nos vindo a arrastar para esta situação. Calmamente se diz ao país que vamos ter mais recessão, vamos ter mais desemprego, vamos ter mais austeridade, vamos ter mais déficit, como se fosse uma coisa que é inevitável. E a única consequência que nós vemos que neste momento pode ser tirada é assumir as suas responsabilidades demitindo-se. E se não se demitir, naturalmente que o povo português, todos os dias e o tempo que for necessário, vai continuar a manifestar a sua oposição e a exigir a sua demissão. Nem todos pedem a demissão, mas a lista de pedidos é extensa. De Lisboa para Braga, mudam as vozes. Estas são mais jovens e pedem um melhor ensino, um melhor futuro. Pedimos também a suspensão do processo de agregação. Para a nossa escola, mais nomeadamente Alberto Sampaio, pedimos o contrato de autonomia. Pedimos também que retirem o amianto das escolas aqui em Braga que têm. E também pedimos que reduzam o número de alunos por turmas. Eu acho que eles não vão ligar ao que nós estamos para aqui a dizer, mas é uma maneira de nos demonstrar o nosso descontentamento. Começaram a cortar salários aos professores, cortaram nos funcionários, cortaram nas condições das escolas e tudo isso em prol de nada, porque são gastos milhões em bancos, milhões nos bancos e de educação ficam uns tostões. É incapaz. Lamentavelmente, não vejo se calhar um melhor governo com grandes capacidades. De qualquer forma, e ele não está capaz. Que me paguem no que me devem. Devem-me dinheiro. E, em segundo lugar, que nos deem um emprego já, que é o que eu preciso mais, é o emprego. Contra a política de baixos salários, contra a miséria que o governo tem lançado aos trabalhadores portugueses na rua e luto e lutarei sempre até que este governo se vá embora. Eu sinto-me um bocado desgostoso com esta situação. E nesta fase difícil que eles até podiam facilitar, podiam vir cá dar a cara, que nós não comemos nem batemos a ninguém. Deviam dar a cara, porque eles são homens, têm família.
E hoje não só exultou com a receita, não tem autoridade. Ele não tem autoridade de dizer que esta era a receita. Está colada isto. Têm falhado do ponto de vista dos resultados. Eu não sei agora que resultados é que querem, que agora têm que ser resultados daqui a 40 anos. Acho que já alguém disse uma piada destas. A Ana Gomes a dizer que houve alguém do governo que disse daqui a 40 anos é que a gente vai liquidar a dívida. Nós vemos que o Governo pouco ou nada faz para melhorar esta situação. Cada vez mais há pessoas a passar dificuldades, jovens que têm que viver ainda à custa dos pais, que não podem, não têm condições de criar emprego, criar uma casa e criar uma família. Vamos lutar até ao fim. Até sangrar. Ter que ir ao supermercado para pôr comida na mesa para a família e não ter é complicado. Voltei depois do 25 de Abril e pensei que nunca mais iria sair à rua para este tipo de manifestações.